Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do amado Mestre Jesus continue sempre nos envolvendo. É uma alegria para nós recebermos, estarmos nessa casa. Então, vamos ver o que a espiritualidade nos permite para a noite de hoje. Eu sempre tenho um problema quando me perguntam o tema, porque eu nunca consigo dar um nome para o tema a qual eu vou falar. Então, vamos ver se até o final da explanação a gente consegue achar um nome apropriado. Eu pretendo hoje falar um pouco com todos nós sobre uma história de Natal. Então, vamos procurar prestar atenção nessa história e depois nós vamos comentar um pouco a respeito dela. Faz tempo que eu não conto essa historinha, então aqueles que já ouviram já devem ter esquecido. Então nós vamos contá-la, aqueles que já ouviram vão relembrar com toda certeza. Contam-nos que em uma determinada noite, chamada de noite especial, chegava a uma cidade um peregrino. Ao entrar na cidade, ele observava o quanto a cidade estava enfeitada. Casas, lojas, até mesmo as praças, todas elas com um tom ou com os seus preparos comemorativos. E ele então começou a andar pelas ruas, vendo as fachadas das lojas, e observava-se que a grande finalidade era atrair as pessoas para o que nós chamamos hoje das chamadas compras ou do consumismo. E ali então, perto de uma loja, ele resolveu adentrar o recinto. E ele não pôde deixar de ouvir a conversa de duas mulheres que ali estavam dialogando. E uma delas então perguntou: como vai ser a sua ceia de Natal? E ela então respondeu: olha, nós preparamos para essa ceia uma grande festa, onde iremos receber os nossos familiares, os meus familiares lá estarão, provavelmente quase todos eles virão. E assim, comprei muitas sobremesas, é por isso que eu estou aqui, comprando presentes, porque não quero fazer feio na troca de presentes. O único problema é que o marido dele, a família dele, também vai estar lá, porque ele presumiu que se tratava da família do esposo. E você? A outra então respondeu: olha, nós vamos às 9 horas da noite cear com as crianças. Lá para as 10 horas nós vamos colocá-las para dormir, deixaremos-as aos cuidados da babá e iremos para o clube, onde está programado uma grande festa. E você sabe, depois de altas horas, depois de muitos drinks, vira uma festa e ninguém é de ninguém. E ele então ficou a observar as duas saindo, indo para a rua, e não pôde deixar de notar a grande quantidade de vultos escuros, espíritos, que as acompanhavam, certamente também ansiosos pelas festividades. Andando pela rua, ele observava pessoas deitadas embaixo das marquises, estendendo ali as suas mãos, desejosos de conseguir o chamado óbolo da viúva, mas muito poucos alguma coisa lhes dava. Ele, pensativo, observou ao longe que havia um presídio e lá foi dar uma olhada naquele recinto. Ele adentrou aquele espaço e lá viu os irmãos encarcerados, presos por seus crimes, sim, mas aprisionados nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas angústias, abandonados pela sorte ou abandonados por todos, porque ele percebia que raramente chegava alguma fagulha de luz até aquele recinto, mostrando assim que eles estavam esquecidos por quase todos. Dali, ele dirigiu-se a um hospital e lá ele então
observou a correria de todos os irmãos que ali se encontravam. Enfermeiras ministravam os cuidados de uma forma apressada, até mesmo sem os devidos cuidados. Médicos ministravam os medicamentos fortes, com a finalidade de que aqueles mais alvoroçados adormecessem, para que eles também pudessem se entregar à então tão chamada noite feliz. Dali, ele voltou para a rua. Pensativo, resolveu visitar algumas casas de orações. Certamente nessas casas, ouviria-se falar daquele que certamente era o homenageado da noite, pois até então ele ainda não tinha ouvido nenhum comentário a respeito. Lá, adentrando essas casas de orações, ele pôde observar que até mesmo aqueles que eram os representantes das religiões também tinham pressa, faziam as suas orações de uma forma atribulada, procurando encerrar o mais rápido possível os seus sermões, para também se entregar à chamada noite feliz. E ele pensava, por quê? Porque o grande homenageado da noite não é lembrado. E ali, ele observou ao longe, ao final da cidade, e ele viu uma luz que subia até os céus. E ele, curioso, observando, pensando, o que seria aquela luz? E resolveu aproximar-se então. E ele pôde perceber que era um bairro pobre, afastado, bem na periferia. E lá, chegando perto, ele via que aquele facho de luz que saía daquela pobre residência, que podia se notar ser uma residência muito simples, que figuras luminosas desciam e subiam, cantando louvores ao Criador. Ele resolveu adentrar a casa. Chegando lá, ele observou e percebeu que havia uma senhora com duas crianças. E ele ficou então a ouvir o que a senhora dizia. E ela então, por um instante, disse: meus filhos, nessa noite abençoada, nós comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus. Seu Pai não está presente, mas certamente está conosco em espírito. Vocês ainda são muito pequenos e não entendem, mas um dia entenderão. E assim, ela fala, oremos, e começa então uma prece. E nessa prece ela diz: Senhor Jesus, nessa noite em que comemoramos o seu nascimento, desejamos nós te rogar paz. Paz para toda a nossa humanidade sofrida, humanidade essa que se esqueceu dos valores da família e assim se distanciaram uns dos outros. Nós te rogamos, Jesus, por esses nossos irmãos. Pedimos pelos irmãos que estão deitados nas sarjetas, por debaixo das marquises. Ampare o Senhor na tua misericórdia. Também oramos e pedimos pelos nossos presidiários. Permita que a luz do teu amor chegue até aqueles nossos irmãos, devedores, sim, mas comprometidos com as leis e muito mais prisioneiros de si mesmos. Pedimos assim pelos hospitais, pelos profissionais que lá trabalham, pedimos pelos nossos orfanatos, pelas casas de recuperação, em todos os sentidos. E assim, Senhor Jesus, nós te pedimos, ilumine e ampare os nossos irmãos, direcionadores das religiões, para que o amor flua através dos seus corações e possa levar harmonia àqueles que deles necessitam, àqueles a que eles chamam de seu rebanho.
Por fim, nós te rogamos que a tua luz nos envolva sempre, para que continuemos na simplicidade, mas na grandeza do amor para com todos. E assim, ele se afasta. Chegando do lado de fora, ele vira-se então, olhando para aquela casa simples, e diz que assim seja. Pois ele se lembra ali que há muito tempo, em uma simples manjedoura, um local sem cuidados, sem enfeites, nascia ele, o Mestre Jesus. E foi ali, numa casa simples, sem grandes alimentos, mas com muito amor, a qual ele pôde se lembrar da região ou do local aonde ele havia nascido há mais de 2000 anos. Nós observamos assim uma história. Eu já contei essa história pelo menos umas 10 vezes, mas confesso a vocês que eu não me detive para observar o que essa história representa, de prestar atenção nos seus pequenos detalhes, pois são os detalhes que estão escondidos as grandes lições a qual nós podemos e devemos tirar. Então nós observamos assim, fala-se de um peregrino, um irmão que adentra uma cidade. Então o que é um peregrino? Ele tem algumas colocações, o dicionário nos dá uma visão, a Bíblia nos dá uma outra colocação, mas a que eu trouxe é do termo do latim, peregrinus, aquele que atravessa campos, vem de longe, busca uma graça. Aquele que está em uma jornada, especialmente uma jornada espiritual. Então nós vemos assim, por que que ele era um peregrino, adentrando aquela cidade, e não alguém que residia naquela cidade? É curioso se nós formos observar. Será que esse peregrino faria parte ou faz parte realmente da nossa cidade? Quando nós falamos de uma cidade, nós podemos trazer isso para um núcleo menor, para um lar. Será que esse peregrino, ele consegue adentrar uma residência que é um mundo à parte? Pois o Mestre Jesus disse, meu reino não é deste mundo. A que mundo Jesus se referia? Ao mundo terra? Ao mundo planeta? Ou ao mundo íntimo? Ou ao mundo de uma casa, de uma residência, de um grupo? Nós não temos essa especificação, mas fica a critério da mente de cada um de nós. Ele fala que adentrou a uma loja que estava enfeitada para chamarizes, para trazer as pessoas para o consumismo. O que é hoje a representação do chamado Natal? Senão o ato do consumismo. Quantas pessoas vão gastar para se mostrar, para se apresentar aos outros, mas que na verdade o coração está vazio de sentimentos e dos sentimentos mais básicos. Ele falou sobre a família, aquelas duas senhoras representando uma sociedade, pois num dia tão especial, a qual deveria ser apresentado, muitos irmãos, a maioria dos irmãos, irão se esquecer da importância da família, da importância do perdão dentro do lar, da importância, da beleza de poder dar um abraço naquele que está ao seu lado, de oferecer algo àquele que está ao seu lado, e não são bens materiais, mas são bens de conforto, bens de participação, bens de seja bem-vindo à minha vida. Quantos de nós movimentam sentimentos errôneos dentro de si, que ainda
interpelado ou ainda compenetrado pela mágoa, se esquece de que a necessidade de perdoar está e se faz tão recente, tão presente, mas ainda ausente. A necessidade de entender que perdoar o outro não é livrá-lo da responsabilidade, é nos livrarmos do peso da amargura que continuará a nos sufocar. E somos nós quem deveríamos querer essa libertação para nós e não para o outro. Muitas vezes nós achamos que perdoar alguém da família ou mesmo alguém, e nós podemos colocar família em todo sentido, porque quem é a minha família? Em se colocando em termos espirituais, como que eu posso dizer que um de vocês, ou vocês aqui dentro, não foram meus irmãos em uma outra existência? Não foi meu pai, minha mãe, meu filho, ou que o será numa próxima? Como que eu posso fazer esse tipo de separação? Nós podemos ser parentes consanguíneos, já que somos parentes em espírito, pois somos criados pelo mesmo Pai da criação, que é Deus. Então nós vemos assim a importância desse ato da família em si, a qual Jesus representa nessas duas senhoras, a qual o peregrino representa nessas duas senhoras. Nossos irmãos deitados embaixo das marquises, nas ruas, quantos olhares de indiferença, quantos olhares voltados a eles, a esses nossos irmãos, ou melhor, quantos olhos não os verão? Porque isso é que a indiferença faz. A diferença, ela distancia, ela jamais aproxima. E esse olho de indiferença vai ter esse fator relacionado a esses nossos irmãos. Quando nós falamos dos nossos irmãos dos presídios, citado na história, quem são esses irmãos desgraçados na vida, que cometeram os seus erros, sim, equívocos a qual estão respondendo por eles, mas não são eles também filhos do mesmo Pai, a qual nós dizemos amar? Não são eles também irmãos nossos que poderão vir agregar a nossa família em um determinado tempo? Por que não nos lembramos, pelo menos, para elevar os pensamentos e a eles direcionar uma prece, uma rogativa, mas uma rogativa sincera? Cometeram equívocos, sim, e lá estão, cumprindo com a necessidade diante das leis da sociedade, mas não deixam de ser filhos ainda do Criador, não deixam de ser filhos de Deus, pois foi o Cristo que disse: Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, e esses são irmãos também em jornada, na busca pelo processo do aprendizado. E assim nós damos continuidade. Quantos de nós se lembrarão dos irmãos que estão nos hospitais? Ah, mas nós não podemos entrar lá, nós não vamos lá para abraçar ninguém. É verdade, mas nosso pensamento não tem barreira, não tem espaço, não tem limite. Quando falam de um terremoto lá do outro lado do nosso planeta, o que nós fazemos? Ó Deus, tem piedade daquele povo. A nossa prece é elevada, não chega até lá? Se chega lá, por que não chega até o nosso hospital aqui? Ele não tem um espaço, volto a repetir, não tem um limite de distância. Podemos orar por irmãos até em outros sistemas solares, que a nossa prece será assomada e será direcionada para chegar até esses nossos irmãos. E assim, agradeço. E assim, nós vamos continuando
Aqueles irmãos lá dentro, no seu trabalho com pressa, simboliza também nós da sociedade, que vivemos com pressa, que vivemos de uma maneira atribulada, e assim, mas eu não sou médico, por que não é? Somos representantes também. Muitas vezes uma palavra bem colocada pode salvar uma alma. Vejam bem, não é curar um corpo, é curar uma alma. Quando bem apresentada, quando colocada com sentimento de amor e fraternidade, tamanho a extensão e profundidade a qual ela pode chegar. Quando ele sai e vai até as casas religiosas, nós então vamos observar o que está acontecendo com as nossas casas religiosas. Quem são os oradores? São sacerdotes? São espíritas? São umbandistas? Quem são esses representantes da religião? Não somos todos nós? Mas eu não sou orador, eu não sou pastor, eu não sou padre. Não, você não é, eu não sou. Somos irmãos no mundo. Não somos irmãos do mundo. Somos no mundo. Estamos no mundo para a diferença necessária, para apresentar algo, para dar algo. E quem aqui não sabe falar de Jesus? Quem aqui não sabe falar de Deus? Quem não sabe falar em misericórdia, em benevolência, em fraternidade? Quem aqui não sabe abraçar com os braços? E se não sabe abraçar com os braços, não pode, mas não consegue abraçar com o coração, com os olhos, com o sentimento. Somos representantes do Cristo. Somos trabalhadores do Cristo. Todos nós, todas as criaturas, todos os seres, todos somos representantes da divindade. Pois foi o Cristo que disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que está faltando então para nós colocarmos em prática essas colocações que nos foram apresentadas? Certamente nós não conseguiríamos ensinar a fé, mas nós conseguiremos exemplificar a fé. Isso nós podemos fazer. E assim, o Cristo Jesus ainda nos mostra e nos diz, saindo das casas religiosas, onde ele não encontrou o seu nome, mas ele então observou a luz sublime à distância, e foi para lá a qual ele se direcionou. Então quer dizer que somente a pobreza é representante do Cristo? Não. Qualquer lugar, em qualquer região, mas a simbolização de um estado de simplicidade para mostrar que não é preciso ter muito para oferecer um pouco, basta ter um pouco para oferecer muito. E esse pouco não é dinheiro, é posição íntima, é estado íntimo, essa é a necessidade. Naquele lar onde a luz descia até aquela casa com os representantes dos céus, qual era a finalidade? Mostrar que quando se eleva em preces, nós mudamos a estrutura, mudamos o ambiente, mudamos a qualidade, e é essa qualidade que traz para perto de nós essa luz abençoada de misericórdia. Um lar onde a prece foi realizada com gestos de benevolência, com amor, com desprendimento, com delicadeza e com profundidade, com sentimento. A nobreza da alma vem
em qualquer lugar, está em qualquer lugar, em qualquer base, só é preciso que ela se sobressaia. E assim nós observamos então como que as coisas podem ser interessantes. Porque na história coloca uma região afastada, na periferia. Isso também nós podemos observar, mostrando que as mais belas obras, que até mesmo em meio aos charcos, existe na beleza e na grandeza de Deus uma bela flor. E lá, eu não estou dizendo que é um lugar de charco, mas é um lugar simples, por muitos banalizados, desprezado, mas lá está a beleza e a grandeza. Conta-nos André Luiz que em determinada época eles estavam visitando a terra, uma região que se encontrava em guerra, e eles observando todos aqueles miasmas negativos, todas aquelas ondas escuras de horror, mas observaram ao longe uma luz que resplandecia, e eles então se aproximaram. Era uma pequena igreja, onde ali dentro um grupo de cristãos oravam e pediam a misericórdia do Pai para aquele povo tão sofrido, incluindo eles mesmos. E ali havia uma grande quantidade de espíritos amigos que aproveitavam aquelas energias que eles emanavam para o socorro aos desencarnados naquela barbárie que era a guerra em si. E nós voltamos à história de Natal. Jesus então, saindo da casa, se afasta, olha para aquela residência e diz: que assim seja. Observemos algo de grande importância. Uma prece em uma pequena casa simples, feita pelos irmãos esquecidos. Mas Jesus não disse: assim seja para a tua casa. Ele coletivizou, que assim seja para todos que ela tinha pedido. Essa, acredito eu, ser a mais importante colocação dentro da história. A senhora orou por todos. Ele saiu e disse: que assim seja. A prece por todos e não por um só. Se muitos não oram, acolhe-se a vontade, a força, a simplicidade, a docilidade de poucos. Quando fizermos a nossa oração, façamos com todo o nosso coração, com o sentimento mais nobre que nos couber. E no dia que nós formos representar o nascimento do Cristo, vamos representá-lo em nossos corações. E qual é o dia do nascimento do Cristo? Agora, amanhã, daqui uma semana, um mês, um ano. Mas ele precisa nascer no coração de cada um de nós, pois cada um vai ter um momento do nascimento desse Cristo Jesus. E nós é quem vamos fazer com que isso aconteça, olhando para todas as necessidades com o olho de benevolência, na colocação do Mestre amado Jesus: faça ao próximo o que gostaria que vos fosse feito. Essa colocação encerra todos os sentimentos. Fazer ao próximo o que gostaria que nos fosse feito. Como eu gostaria de ser tratado, de ser representado, de ser observado, de ser envolvido, ou até mesmo estar frente aos nossos irmãos. Essa é a importância de nós
começarmos a prestar atenção. E quando é que a tua mudança vai começar? Quando é que a minha vai começar? Faça projetos. Projete para o próximo ano. Você já parou para fazer uma reflexão sobre o ano a qual você está encerrando? O que aconteceu de bom? O que aconteceu de ruim na sua opinião? O que tem para ser mudado? O que você não precisa mudar? O que você fez que você acha que deve fazer melhor? Faça uma lista. De um lado, aquilo que você acha que fez de bom. Do outro, aquilo que você acha que deveria fazer melhor. E faça um balanço. E projete para o próximo ano. Mas não é apenas projetar. É necessário se esforçar. Fazer por onde? Pois não basta dizer. É preciso nesse mundo globalizado. É necessário provar. E nós não vamos provar para os outros. Vamos provar para nós. Para que no final do próximo ano, nós possamos olhar e dizer, como disse Santo Agostinho, que no final do dia, ele fazia um balanço do seu dia, como que foi, se tem alguma coisa que ele poderia fazer melhor, se tem alguém que teria alguma coisa a censurá-lo. No final do ano, no próximo ano, vamos ver se o nosso saldo está melhor do que o saldo deste ano. Se tivermos a grandeza, a humildade de abrir o nosso coração para nós, nós vamos conseguir chegar a posições muito importantes, muito, mas muito queridas, que vão fazer toda a importância para muita gente. Assim, vamos valorizar as nossas amizades, os nossos amigos, nossos carinhos. Vamos valorizar nossos adversários. Pois eu volto a repetir, e o seu adversário pode ser o seu irmão consanguíneo no amanhã. E no amanhã que eu digo, é numa próxima existência. Mas que esse peregrino não seja um peregrino, seja um residente na nossa cidade, no nosso coração, no nosso lar, nas nossas ações, seja um residente na nossa vida. Pois nós estamos aqui em várias pessoas, cada um mora num ponto da cidade. Se cada um de nós fizer uma prece a qualquer momento, elevando os nossos pensamentos aos céus, Jesus estará observando, pegará essas energias e certamente dirá que assim seja. Que a paz do sublime Mestre Jesus envolva e ampare a todos. Agradeço a atenção de vocês. Que a luz do nosso Divino Mestre floresça em nossos corações. Agora sim. Na noite de Natal a gente possa lembrar, né? De pelo menos uma prece, agradecer. Não precisa muito, não. Só obrigado. Sabe? E com essas palavras, gente, nós vamos dar término à primeira parte e continuar os trabalhos da casa. Uma oração que Ele nos deixou, para que nós possamos rezar e pensar cada palavra que elas nos diz e o que elas nos faz pensar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça,
é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e para todo sempre, que assim seja.